simples, porém muito séria para as nossas vidas, né? E é uma honra para mim de forma dobrada, porque as minhas raízes são batistas, as raízes da maioria dos cristãos são batista, né? Às vezes até alguns não sabem, né? Mas quando houve o avivamento na rua Azusa, aleluia, e foi tanto poder de Deus, foi tanta unção, tanta glória, que a vida de Daniel Berg e Gunnar Wingre foi impactada. E tempos depois eles foram para o Brasil, aleluia, fundar a Assembleia de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que talvez Satanás tenha tanta fúria dessa nação, amados. Por isso que talvez o diabo luta tanto contra os Estados Unidos, guerras, outras coisas, não sabemos ao certo. Mas o que sabemos é que é uma nação marcada pelo Senhor. E eu louvo a Deus porque Deus te trouxe aqui. Eu não tenho dúvida que você entrou nos Estados Unidos não foi por um acaso. Não foi coisa do destino. Não foi coisa que você tentou e deu certo. Sinceramente, eu não creio dessa forma. Eu creio que Deus tem um propósito na tua vida nesse lugar. Amém? E eu nunca esqueço, e eu acredito que nunca vou esquecer uma mensagem que o pastor Jean, louva a Deus, muito obrigado pela oportunidade, pastor Jean, pastora Leia, que muito temos aprendido com os servos do Senhor. E eu não esqueço a mensagem da primeira vez que eu vim aqui, e ele disse assim: quando você tiver na sua caminhada de fé, não construa muros, mas construa pontes. E eu não esqueço dessa mensagem, marcou muito a minha vida. Outra coisa que marcou muito a minha vida, não estou falando para exaltar a eles, mas para edificar a fé deles, porque eles são ferramentas nas mãos de Deus, amém? Assim como você é uma ferramenta, todos nós somos discípulos. E se possível, Deus quer que você também gere discípulos. Não apenas o pastor, a pastora, mas Deus tem algo particular com você. Talvez no seu trabalho, por onde você estiver. E eu me lembro uma frase da pastora Leia que me impactou muito. Talvez na hora até eu não tenha entendido a dimensão dela, mas depois me fez pensar. Foi uma frase que ela disse assim: que o homem é feito de tomada de decisões. E eu não esqueço essa frase. Entre outras, entre muitas coisas que eu tenho aprendido com as pessoas de Deus, né? Louvo a Deus pela vida da minha esposa que está e todos os irmãos. Né, eu estive, durante o tempo que estive no Brasil, vou tentar resumir, porque eu falo muito, então eu anotei pelo menos o básico aqui, o começo, meio e fim, para eu não misturar os assuntos. Então eu sempre orava pela vida dos irmãos, e Deus me levou por um caminho, e atravessei um deserto também, né, mas deserto é lugar de passagem. E sempre que eu vi os irmãos no Facebook e tal, eu sempre orava: Senhor, se for da tua vontade um dia, né? Então Deus fez com mais tempo, um dia eu vou contar esse testemunho, mas Deus fez milagre, Ele tem feito milagre, fez lá no Brasil, fez para nós virmos para cá, porque não tínhamos condições, aos olhos humanos não tinha como eu estar aqui hoje, mas Deus abriu as portas. Acredite se quiser, irmão. Mesmo se você não acreditar, é verdade. Amém? Aleluia. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro dos Reis, aleluia, 1 Reis, capítulo 19, deixa eu até dobrar aqui, não perder tempo procurando, aleluia, capítulo 19, versículo 18, amém? Você pode procurar isso que não achou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu, amém? Ele morreu, mas ressuscitou para renovar a aliança com a sua vida, aleluia. Se alegra no Senhor, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Amém? Quando nós falamos ou meditamos na palavra de Deus, nós vemos o poder que Deus deu a algumas pessoas escolhidas por Ele
para serem profetas, outros ministros, pastores, mas o que me chama a atenção é que sempre houve, sempre haverá aquelas pessoas que elas são inconformadas no ponto de vista positivo que eu estou falando. Não é aquele inconformado que eu digo de reclamar, de falar, esse tempo não está bom, isso aqui não está bom, mas é aquela coisa de querer ser um pouco mais útil aonde está, por onde passa. E é algo que minha esposa e eu, nós temos orado muito, né? Eu estava conversando com a pastora Leia também sobre isso. Falei, nós queremos ser úteis para o Senhor, né? A glória do Senhor. Nós sabemos que você e eu, nós somos apenas uma ferramenta, mas Deus precisa de ferramentas, Deus precisa de pessoas comprometidas com o reino dele. Amém? Então, eu não sei, cada um tem uma chamada no seu ministério e um foco para o qual Deus chama. E talvez o meu seja isso, essa questão de você buscar ir mais a fundo na sua vida de fé, e você, não apenas as pessoas que estão no mundo, mas há muitas pessoas na casa de Deus conferidas, há muitas pessoas na casa de Deus, sem perceber, às vezes, a Bíblia fala sobre o sono da indolência, a Bíblia fala sobre há pessoas como se estivessem respirando por aparelho, espiritualmente falando, elas estão cansadas, é como se elas não tivessem forças. E às vezes nós nos sentimos assim também. Eu me sinto assim às vezes. Eu começo a orar, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a buscar do Senhor. Eu falo, Senhor, Tu sabes o meu caráter, Tu conheces o meu íntimo, Tu conheces o meu interior. E eu me abro para o Senhor, eu falo, Senhor, eu não tenho razão e não tem tempo mais para eu se aparecer ou qualquer tipo de coisa, ou para ser estrela. Tem muitas pessoas que querem ser estrela. Eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu quero ser útil, eu quero que o Teu nome brilhe. Nós somos apenas uma ferramenta. Mas Deus precisa de você, amado. Deus precisa de nós na sua obra. Então, eu me pergunto se talvez não seja você que Deus está chamando para começar um avivamento. E eu não falo de avivamento apenas de barulho, ou apenas de pulo, ou apenas do poder que algumas pessoas pensam que é a característica do avivamento. Mas o avivamento, como a pastora fala, também é mudança de atitude. Também são os frutos do Espírito. E eu sei que aqui é um lugar, nessa cidade, onde há um trabalhar de Deus, de libertação, de profundidade, de comunhão com Deus, e que Deus quer levar as pessoas aqui. Já tem levado e vai continuar levando as pessoas a ter estrutura com Ele. Por isso eu louvo a Deus. E eu quero compartilhar um pouco da história de Elias. Vou fazer o possível para não misturar os assuntos, que às vezes eu falo demais, irmão. Eu tenho um problema muito sério. Então eu anotei o básico, assim. Deus já falou para mim que Ele não quer que eu fique dependendo muito de rascunho e essas coisas, mas só para eu tentar ver o começo, meio e fim. Amém? Então, quem era o profeta naquela época? O profeta era uma pessoa ao qual ela tinha incumbência, ela era chamada para levar a palavra de Deus e a vontade de Deus para uma determinada época, um determinado povo. Geralmente era um envolvimento maior com algum tipo de rebeldia do povo, porque essa palavra é no Velho Testamento, amém? Mas isso foi algo real, algo aconteceu, tudo bem, foi no Velho, mas eu só quero trazer para você o que Deus fez e continua fazendo. Deus ainda faz milagres, amém? Eu não sei se você falou com o seu irmão, talvez alguém tenha chegado um pouco atrasado ou não. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Amém? Deus ainda faz milagres. Eu não quero entrar muito nesse negócio do qual é o significado em latim, hebraico e tal, mas no latim quer dizer nabi, que é intérprete ou porta-voz. Amém? E lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, Deus diz assim, Deus fala para Moisés, né? Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Então, o profeta era como a boca de Deus falando com o povo. Ele recebia direto de Deus e falava para o povo. Observe que era algo tão sério, que a maioria dos reis, mesmo quando eles estavam em rebeldia, que eles não queriam aceitar, eles tinham que aceitar a palavra do profeta de Deus.
porque vinha da parte de Deus. Então, ele gostasse ou não, ele fizesse cara feia ou não, ele batesse o pé ou não, ia acontecer, ia se cumprir. E às vezes a ruína dele, ou o sucesso dele estava envolvido nisso, em ele obedecer ou não. E Deus tem compromisso conosco. Mas Ele tem mais compromisso ainda. Com quem tem compromisso com Ele? Então, quando você olha para a vida de Davi, e Davi pecou, irmãos. Era um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou. Mas o que aconteceu com Davi? Davi se arrependeu de coração e se lançou diante do Senhor. Aleluia. E o Senhor o perdoou e ele voltou a ser tudo aquilo que ele era. Deus continuou recebendo o louvor dele. Deus continuou. Por quê? Deus conhecia o coração dele. Há um problema muito sério com a maioria das igrejas, que quando uma pessoa peca, quando uma pessoa erra, facilmente essa pessoa é descartada. Ou às vezes até o ministério dessa pessoa. Veja que eu não estou defendendo o erro, eu não estou defendendo o pecado. Eu estou dizendo que a palavra do Senhor diz que Deus perdoa e lança no mar de esquecimento. Mas o homem muitas vezes não. E às vezes, eu ouvi uma frase uma vez que nós somos o único exército que mata os seus próprios soldados. Às vezes sem querer, eu não sei. Mas nós estamos no prazo final e Deus chama a nossa atenção para o nosso dia a dia com Deus. É por isso que eu gosto daqui, que eu falo, Senhor, eu preciso aprender muito do Senhor, porque é algo, ao mesmo tempo que é espiritual, que é de Deus, é algo muito realista, é algo muito do dia a dia, é algo muito dos frutos do Espírito. E não é todas as pessoas que entendem, porque uma coisa é, nós estávamos ouvindo uma mensagem um dia, de um pastor do Rio de Janeiro, e ele disse assim, um homem de Deus é uma coisa, e o homem que Deus usa é outra. Deus pode me usar muito, irmão. Deus pode te usar muito, Deus pode usar muitas pessoas, mas não quer dizer que ele é um homem de Deus. Ele é um homem que Deus, segundo o coração de Deus, que Deus tem um compromisso com ele. Porque tem muitas pessoas que têm o dom de Deus, mas a Bíblia diz que muitos naquele dia dirão, Senhor, mas eu não profetizei teu nome, eu não curei, eu não expulsei demônios. O Senhor dirá, afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então Deus quer uma comunhão íntima conosco. Deus quer que você vá além. É Deus. Mas talvez você diga, não, mas o meu possível é esse, eu não vou fazer o impossível. Amém. Não estou falando para você fazer o impossível. Faça o melhor do seu possível, então. Amém? Aleluia. E uma outra coisa. Quem é Deus, que é maior do que o profeta? Deus é o Criador dos céus e da terra. É o nosso Pai Celestial. É o teu Senhor, você é servo dele. Mas tem uma surpresa, que você já sabe. Você é filho dele. Você é filho da promessa. Você é escolhido e ele te ama. Ele não te trata como um servo. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, já não vos chamo de servo, mas de amigos. Deus quer ser o nosso amigo, irmão. Deus quer uma comunhão conosco. Deus quer caminhar conosco. Me chama a atenção até hoje. Eu convivi com a minha mãe muitos anos e às vezes eu ligo para ela, mas ela é uma pessoa que o dia inteirinho fica falando com Deus e glorificando a Deus e orando, e é o dia inteiro. E às vezes eu confesso que até me incomodava, falei, mas meu Deus, é o dia inteiro a mãe pedindo misericórdia, orando e orando. Mas, amados, cada um tem uma conexão com Deus. E eu aprendi a respeitar isso. Falei, amém, né? Na verdade, eu já até me espelho um pouco nela, né? Mas assim, procurando ter a minha identidade, né? Porque cada um tem a sua, né? Por isso, cada um tem o seu ID, não é verdade? Então, Deus quer te usar. Você pode se espelhar em alguém. Muitas pessoas são referência para nós, né? O Eduardo pode ser uma referência para mim, a pastora, o pastor são referência para mim. Mas assim, tem algo que Deus quer te usar. Deus quer que você tenha a sua identidade, né? Para não ficar algo artificial, né? Então, Deus tem uma identidade que Ele respeita, né? O seu ministério e você com Ele, amém? Aleluia. Quando, aqui no capítulo 18, eu vou ler apenas um trecho breve, para você lembrar, eu sei que você já leu essa passagem. Diz assim, no capítulo 18, algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Perdão, desculpe, amados, não é essa, perdão. É no 17, me desculpe. Diz assim,
um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Amém? Então aqui, no começo, né, nesta caminhada de Elias, não entra muito em detalhes do nascimento e outras coisas, mas aqui fala dele exercendo o seu ministério, né? E o problema, amados, era que o rei Acabe, ele tinha, podemos dizer, profanado, né, pastor? Eu creio. Ele tinha errado, ele estava pecando, ele e a sua esposa Jezabel, ela idolatrava o Deus Baal, e ela trouxe muitos desses ídolos, e eles estavam adorando esse Deus Baal, e eles deixaram o Senhor, o nosso, o meu e o seu Deus de lado. Então veja que para Deus isso é algo muito sério, porque muitas vezes nós queremos as mãos de Deus, o favor de Deus, queremos tudo de bom. As pessoas querem carro do ano, querem casa, querem tanta coisa. Amém. Não é errado você querer algo, mas assim, as pessoas ainda querem algo, às vezes fazendo barganha, que eu acredito que Deus não aceita. Mas o pior, as pessoas querem as bênçãos, ou querem algo da parte de Deus, mas não querem obedecer. E é engraçado que quando a gente tem intimidade com o Senhor, os princípios dele para nós não se tornam pesados, porque você está numa vida de intimidade, você passa a entender o porquê que você não pode matar, o porquê que você não pode adulterar. Se você pegar a Constituição ou as leis dos Estados Unidos ou do Brasil, de qualquer país, você vai ver que para tudo existe uma ordem. Nós aprendemos, nós vamos à escola, nós recebemos a educação dos nossos pais, e nós começamos a entender que nós precisamos seguir alguns preceitos para viver em sociedade. Então você precisa seguir algumas coisas. Eu não posso chegar aqui ou em qualquer lugar e de repente faltar com respeito a uma pessoa, ou simplesmente começar a xingar. Por quê? Porque tudo existe uma ordem, e qualquer atitude que eu vá tomar vai trazer uma consequência, e às vezes uma consequência grave das minhas atitudes. Então o que Deus estabeleceu desde o início para a humanidade foi isso. Foram princípios, foram leis para que o homem viva bem. Não foi algo para envergonhar o homem, não foi algo para dar um peso no homem. É isso que muitas pessoas não entendem, né, pastor? Eu acho. Elas sentem um jugo, elas sentem um peso, principalmente quando a gente fala muito de religiosidade, a pastora prega muito, eu acho muito interessante. As pessoas vivem muito na religiosidade, entendeu? Elas acham que, por exemplo, não é questão, eu vou tentar dar um exemplo básico. Você falta um culto um dia, mas o teu pastor te conhece, Deus te conhece. Eu não estou dizendo para você faltar culto, procure não faltar. Mas Deus conhece o seu coração, ou sabe o teu motivo. Às vezes você teve um motivo, entendeu? E às vezes a pessoa, ela não falta um culto, por exemplo, mas ela vive falando mal da vida do outro, entendeu? E é uma característica, ou é um exemplo de uma pessoa religiosa, entendeu? Por um lado, ela quer ser tão certa, tão correta. Não estou defendendo faltar culto, repito. Mas, e ela não para de falar mal da vida do... Ela não pode ver ninguém que ela está falando. Amados, é uma outra característica de quem está com intimidade com Deus. Eu não estou falando que você vê algo errado, que você tem que se fazer de cego, ou você tem que orar para essa pessoa. Mas teu posicionamento, quando você vê alguém no erro, quando você vê alguém sofrendo, às vezes nós nem sabemos o porquê, né? Aquela pessoa está passando necessidade. Nem sempre aquele homem, aquela mulher é uma pessoa que não gosta de trabalhar. Nós não sabemos, né? O que as circunstâncias fizeram com ele, o que Deus permitiu talvez, mas nem sempre é uma pessoa preguiçosa. E às vezes nós somos apressados no julgar. Então esse é um exemplo. Então, resumindo, os princípios do Senhor que Ele deixou para a humanidade desde o início. Por isso que Cristo veio, amados. Porque você e eu, ou os homens daquela época, vamos colocar, estavam sempre
assim, eles iam reto um pouco e daqui a pouco eles se desviavam um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. Eles não conseguiam levar uma vida alinhada com os desígnios do Senhor, com aquilo que Deus tinha para a vida deles, porque Deus sempre teve o melhor. Deus sempre planeja. Não pense você, se Satanás já falou para você alguma vez, é a maior mentira, que você é um erro, que você nasceu por acaso. Eu nem me lembro quantos espermatozoides são, eu sei que são milhões. Não é por acaso que Deus te criou. Deus te criou, Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Nós fomos gerados. Cada pessoa que nasce, que vive nesse mundo, é por um propósito. Infelizmente, o que acontece é que nem todas as pessoas conseguem entender propósito. Tem até um livro do pastor Rick Warren muito bom, que ele fala uma vida com propósito. Até aconselho você, se a pastora me permite ler, porque é muito bom. Claro que a Bíblia é sempre o nosso primeiro livro, é o principal, mas existem algumas coisas, inclusive na Bíblia, eu não me lembro agora onde é o versículo que diz: escreva isso e coloque em livros. Então, às vezes, tem pessoas que passam por algo que às vezes ou você não passou, ou você até passou, mas elas registram isso, e às vezes serve para edificar a nossa fé. Porque um dia Elias passou por isso, os profetas passaram por isso e foi registrado, amém? Amém. Então, Elias ficou um tempo naquela região que o Senhor falou, mas depois de um tempo o rio secou e Deus falou para ele ir para Serepta, que ele ia encontrar uma viúva. Chegando em Serepta, ele encontrou essa viúva. Eu vou tentar resumir a história. E chegando lá, ele estava com fome e ele disse: eu preciso que você faça algo para mim comer. Vou tentar resumir. E ela disse: olha, eu não tenho quase nada na minha casa. Eu tenho um filho e eu ia fazer a última refeição para ele e eu comermos, e depois nós iríamos morrer, porque eu já não tenho o que comer, praticamente. É só o básico do básico ali. Ela quis dizer um não, na verdade, para ele, mas ele disse. Daí ele disse para ela: em nome do Senhor dos Exércitos, não faltará o alimento na sua casa. Aí ele se posiciona como profeta. Como é maravilhoso quem tem unção, né? Glória a Deus por isso, né? É assim que Deus quer nos usar, irmão. É claro que é step by step, como diz aqui, né? Eu estou aprendendo aos poucos inglês, por isso que eu dou uma misturada assim, porque eu gosto mais de inglês, mas eu chego lá em nome de Jesus. Never give up, nunca desista. E assim se aconteceu, se cumpriu aquela palavra, aleluia, porque ela obedeceu. E ele ficou um tempo na casa daquela viúva. E passou um tempo e o filho dela adoeceu e ele ficou muito doente. E na cultura daquela época, uma criança, um filho para uma mulher viúva, quem já foi viúvo sabe que não é fácil. Rosângela e eu também. É um outro tipo de deserto, mas enfim. O que acontece é que aquele filho é como se fosse tudo para ela. Talvez ele não tivesse... Ela não era israelita, essa mulher. Mas ela demonstrou uma fé, ela foi muito grata depois do que aconteceu, que eu vou te falar agora. O filho dela ficou muito doente, ele morreu. E ela chegou até Elias e disse para ele: é para isso que você veio para cá? Deus veio me julgar então? Quer dizer que agora eu acolho um profeta, um homem de Deus na minha casa, e Deus leva o meu filho? E eu acredito que ele tenha se compadecido dela. Ele levou aquele menino para o quarto. E as coisas de Deus são mistério, irmãos. O que eu não entendo, eu acabo aceitando. Tem coisas que eu posso pesquisar, eu posso me informar, eu posso estar a par daquilo. Mas tem coisas que às vezes é limitado para nós, não sei. Eu sei que ele deitou 3 vezes sobre o corpo da criança e orou. E a Bíblia diz que o menino voltou à vida. E no Antigo Testamento é a primeira vez que está registrado uma ressurreição através da vida desse homem de Deus. Glória a Deus pela vida do profeta Elias, que aprendemos muito com ele. E glória a Deus mais uma vez, ainda mais, porque o Senhor é o Deus que faz milagres. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E depois de um tempo, o Senhor disse para ele retornar até Acabe. Eu só vou falar um detalhe aqui para a sua reflexão. Amém?
O deus Baal era um deus cananita, responsável por chuva, trovão, relâmpago e orvalho. Amém? O nosso Deus é muito maior que ele. Você pode dizer glória por isso? Aleluia. Ele traz santidade, prosperidade, bênçãos de todas as sortes, espirituais e físicas para nós. Ele ganha de Baal, com certeza. E o que acontece é que Jezabel era, sei, praticamente fã de Baal, né? Tadinha. E veja que o que Deus usou Elias foi uma afronta para eles. E a Bíblia diz que ficou em média 3 anos sem chover. Aí depois que acontece isso, que Elias vai para a casa da viúva e que Deus faz milagre, depois de um tempo ele retorna e ele está indo se encontrar com Acabe, o rei. E Acabe estava com um homem chamado Obadias e eles iam se dividir para ver se tinha algum capim, alguma coisa para os animais, porque eles queriam ver, para dar alguma coisa para os animais, para eles não entregar os animais à morte. Eles queriam ver se tinha alguma coisa para eles fazerem. E a Bíblia diz que Obadias encontrou Elias no caminho. Aleluia. E Obadias se alegrou, porque Obadias serviu a Deus. Amém? Aleluia. E quando ele encontrou Elias, ele disse: homem de Deus. A Bíblia diz que ele se abaixou, se ajoelhou e adorou a Deus ali. Oh Elias, glória a Deus pela sua vida e tal. E Elias disse para ele: pois é, hoje eu vou voltar e vou falar com Acabe. Diga para Acabe, vai e mande um recado para Acabe, que eu estou indo falar com ele, porque Deus me mandou falar com ele. E Obadias disse: não, mas você quer que eu morra? Você não pode fazer isso. Você não sabe que Acabe mandou dizer em todos os reinos que você procurou você por todos os reinos, e que ele, quando os reis diziam que você não estava, ele mandava os reis jurar que você não estava. Então, se eu disser para Acabe que você está aqui, que você está indo lá e você não foi e ele não te vê, ele vai se irar e ele vai me matar. Aí Elias falou como homem mesmo, né? Eu te dou a minha palavra que eu vou falar com Acabe hoje, que eu vou estar lá. E ele foi e falou para Acabe. Amém? Eu só quero ver se tem essa passagem aqui para eu ler para você um pedaço. Eu estou procurando não ler muito para não ficar cansativo, não sei, né? Algum tal, mas enfim. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Resumindo, quando ele chega até Acabe confronta Elias com o perturbador de Israel. E Elias respondeu devolvendo a acusação a ele. Quem tem perturbado Israel é você, os seus antepassados, porque você não tem seguido os preceitos do Senhor. Você é um causador de problemas, não sou eu. Ele era um homem de Deus, então ele tinha sangue no olho, ele falava mesmo, ele não tinha medo de morrer, porque ele sabia que quem estava com ele era maior do que o rei. Aleluia. Quem estava com Elias, quem está com você nas suas batalhas é maior do que qualquer um que tenha te chamado. Amém? É maior do que a imigração. Eu não sei qual é o teu gigante, eu não sei qual é o teu desafio, eu não sei qual é o teu particular, o que você almeja de Deus, mas Deus é sempre maior do que o gigante, que os nossos gigantes. Amém? Aleluia. E Elias, ele era até irônico, amados. E nessa hora, antes dele falar que ia acabar a seca, ele propõe um desafio. E ele diz assim: eu proponho um desafio então, e vamos ver qual Deus responderá por fogo. E ele mandou chamar todo o povo de Israel, 450 profetas de Baal e 400 profetas a Será. Ele convocou eles no Monte Carmelo, amém? O que acontece em seguida é algo muito interessante, muito profundo. Mas Elias, ele era muito irônico, ele era muito corajoso mesmo, ele era sangue no olho. E ele chegou lá e ele falou assim: olha, tragam 2 bois e cada um vai matar um boi. Vocês vão matar um boi e eu vou matar outro. Cortem ele em pedaços e vamos oferecer. Que nessa época era isso que eles ofereciam como sacrifício e tal para o Senhor. Amém? Hoje em dia é diferente, né? Porque o véu foi rasgado, mas naquela época era assim. O véu foi rasgado quando? Quando Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Aleluia. Eu tenho uma boa notícia. Você tem livre acesso ao Senhor. Você não precisa de um sacerdote, você não precisa.
Você tem livre acesso. Agora, porque se você me perguntar, Israel, por que é tão difícil eu orar? Por que é tão difícil eu ler a Bíblia? Porque no mundo que nós não podemos ver, no mundo espiritual, há uma batalha muito grande. Amados, eu acho que desde que eu cheguei aqui, acho que essa semana foi a mais pesada para mim, fisicamente. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu senti tanta batalha, mas tanta guerra. Eu falei, Jesus, há poder no teu sangue. E eu passava o dia clamando o sangue de Jesus, e orando, Espírito, Senhor, me guarda, me cobre com o teu sangue. Eu sabia que eu ia pregar, eu sabia que o inimigo não estava contente que eu ia pregar. Que talvez pouca coisa sirva para você, mas se servir um pouquinho, já é bênção para a tua vida. Talvez não para hoje, talvez para um momento de angústia, talvez por algo que você vai passar amanhã, não sei. Eu sei que eu sou edificado sempre que eu ouço uma pregação. Mesmo que às vezes eu estou cansado, eu cochilo às vezes na igreja, mas eu confesso para os irmãos. Tem dia que eu estou tão cansado que eu acabo pescando, e eu sinto vergonha, porque a igreja é um lugar santo, não era um lugar que era para eu cochilar. Mas eu sei que é uma batalha espiritual. Mas eu sempre recebo algo da parte do Senhor. É só se eu não quiser. Você sabe quantas pessoas almejam o desejo de ter uma Bíblia? Se eu não me engano é na China, né, pastor? Tem um vídeo que as pessoas recebem uma Bíblia, é tanta alegria que eles sentem, mas tanta alegria que a gente é impactado com aquilo. Amém? Então, quando o Elias mandou eles fazerem isso, e ele disse assim, olha, vão vocês primeiro. Ele estava tão tranquilo, tão certo de quem era o Deus que ele servia, que ele falou, olha, vocês primeiro, por favor. Ele deu até a preferência para eles. Vocês primeiro, fiquem à vontade, tá? E o primeiro prazo foi de manhã até meio-dia, para você ter uma ideia, que eles começaram a clamar ao Deus Baal, para responder com fogo no altar deles, e nada. E Elias, a partir do meio-dia, ele começa a ser mais irônico ainda. Ele começa a falar, olha, ele é o Deus de vocês, talvez ele tenha esteja dormindo, tenha ido ao banheiro ou algo assim. E ele começa a ser irônico, porque eu acredito que tem limite para uma pessoa respeitar certas coisas. Porque todo mundo diz que nós vivemos num estado laico. E às vezes, se a gente não perceber, as pessoas querem tirar o nosso direito. Sabemos que dias piores virão. Então, ninguém pode discriminar ninguém por opção sexual, pela sua orientação religiosa e nem pela sua raça. Amém? A Constituição, se eu não me engano, dos Estados Unidos e do Brasil, nessa parte, acho que é a mesma coisa. Mas às vezes as pessoas querem impor em nós, de forma camuflada, coisas que vão prejudicar a igreja. Quer enfiar a goela abaixo da igreja, o aborto e outras situações. E nós temos que ter muita prudência, muita cautela e saber quem nos chamou e nos posicionarmos. Porque quem nos chamou é um Deus de seriedade. Eu não estou falando que ele tem ou não tem senso de humor, eu não quero entrar nessa área. Eu sei que as coisas mais importantes estão aqui. Ele já tem nos mostrado, né? As características. Eu não sei muito ainda, eu estou aprendendo, pretendo fazer teologia para melhorar e tudo mais, e buscar mais a parte de Deus, que eu acredito que tem que ser equilibrado as coisas. Mas eu amo a palavra do Senhor, mais do que cantar, eu amo pregar, mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Então o que acontece é que Elias começa a caçoar deles. E vai passando o tempo, quando chega a tarde, aí ele viu que não dava resultado mesmo, ele falou, amém, agora por favor. Aí ele começa a liderar o povo, né? Ele fala, por favor, cavem uma valeta aqui, que cabia aproximadamente 12 litros de água, a palavra diz. E ele cortou o boi e o touro para o sacrifício. E como diz os mineiros goianos, Elias não estava agarrado por nada, ele estava agarrado para a vontade de Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus. E ele, antes de orar, ele falou, tragam água e molhem o sacrifício. Tragam, se eu não me engano, 3 jarros de água. Aí ele falou, mais uma vez. Aí ele falou, façam a 3ª vez. E a Bíblia diz que o buraco ao redor, antes, na verdade, ele reconstruiu o templo com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos. Amém? Depois ele fez isso tudo. E a Bíblia diz que ele começou a orar. E o buraco estava cheio de água. E ele falou, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Tu que és o nosso Deus, nós te clamamos agora, responda por fogo, aleluia. E a Bíblia diz que Deus respondeu por fogo e envergonhou todos os profetas de Baal. Só que Elias não estava contente ainda. Ele falou: prendam os profetas de Baal, e levou perto de um rio e mandou matar todos eles. Mas havia uma mulher muito ousada. Mas sabe aquelas pessoas que não é nem cara de pau, é uma pessoa fora da casinha, não sei que termo que eu uso. Ela era muito cheia de si, ela era tão exaltada, ela tinha tanta certeza que ela ia ter sucesso nas escolhas que ela está fazendo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas. Mas Deus tem nos orientado, estamos no lugar certo, amém? E ela ficou tão irada que ela mandou avisar Eliseu. Mas antes disso, Eliseu, assim que matou os profetas, disse para o rei Acabe assim. Você vê que a cabeça dele, acho que estava a milhão, né? Ele pensava em tantas coisas, mas ele não perdia o foco. E ele disse: olha, rei Acabe, se o senhor for comer alguma coisa, o senhor pode comer, porque eu já ouço o barulho de muita chuva. Aleluia. E a Bíblia diz que ele se abaixou no canto, eu creio que para orar. A Bíblia não entrou em detalhes, mas diz assim que daí ele chamou os ajudantes dele e falou: vá até lá perto onde tem as águas e veja se tem alguma nuvem já. E daí o rapaz voltou e falou: não tem nada não. Daí ele mandou ele repetir isso por 7 vezes. Na 7ª vez o rapaz voltou: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Que tem até um hino que diz assim, né? Eu vejo uma pequena nuvem. Aleluia. E a Bíblia diz que começou a chover muito forte. Porque Elias tinha informado que ia chover. Porque a unção de Deus era tão grande na vida dele, que quando Deus falava algo, Deus cumpria. Porque Deus se compromete. Então, quando Deus te chamou, Ele já se responsabilizou por você. Talvez você não saiba, talvez você esqueça um dia ou outro, mas Deus tem uma responsabilidade com você, um compromisso com você, amém? E a Bíblia diz que o rei Acabe estava indo com o seu carro e tal para lá, e Elias foi também. E Elias passou na frente dele, porque o Espírito do Senhor tomou conta dele, amém? E ele chegando na cidade, ele recebeu esse recado de Jezabel, que ela disse assim: fale para Elias que amanhã, nessa mesma hora, ele também vai estar morto. E amados, nós somos tão falhos que Deus tinha acabado de fazer um milagre tão grande, e a Bíblia diz que Elias temeu, e ele foi para o deserto. Ele fugiu e foi para o deserto. E eu vou tentar resumir a história, porque eu acho que as horas já se avançam. Ele foi para o deserto, e a Bíblia diz que ele chegou debaixo de um pé de zimbro, e ele orou a Deus e pediu a morte, porque na verdade aquele rapaz, voltando um pouco, que eu falei, Obadias, ele tinha certa vez escondido 100 profetas do Senhor, porque ele amava o Senhor assim como você e eu amamos. E ele dividiu em 2 grupos de 50 e colocou ele em cavernas, escondeu, e ele alimentou eles com água e com pão também, com comida. Então ele servia a Deus. E porque realmente Acabe e Jezabel mandava matar os profetas. Então Elias estava temendo. Apesar do milagre, Elias estava temendo. Eu não sei o que você está temendo hoje. Eu sei o que eu estou temendo. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, amém? Deus tem um plano na tua vida, no teu particular, no teu íntimo, muito grande. Não sei, cada um é algo diferente. Eu creio que o seu business é uma bênção, e Deus tem algo com você no seu business, seja ele qual for. Eu não sei detalhes da vida de ninguém aqui, mas eu creio que o nosso business, essas situações todas, eu posso estar errado, irmãos, me perdoe. Tenho que tomar na vida de um cristão talvez 30%, e ele tem que fazer bem feito, e ele tem que ser fera, tem que ser o the best no que ele faz. Mas os outros 70% é para Deus, é para o reino de Deus, porque Deus te chamou para algo maior do que ganhar dinheiro. Se Deus te chamou para prosperar, amém. Não é contra a palavra de Deus você prosperar. A palavra diz que é contra a palavra de Deus o amor ao dinheiro, e não nós sermos prósperos. Então esse é um país que sufoca, um lugar que sufoca, nós temos que ter cuidado, amém? Então quando ele estava debaixo do pé de zimbro, ele orou a Deus, ele pediu a morte, e ele pegou no sono, ele acabou dormindo. E a Bíblia diz que veio um anjo do Senhor
E o anjo disse para ele: levante e coma. E tinha um jarro de água e tinha comida para ele. E a Bíblia diz que ele comeu e se alimentou. E ele voltou a dormir. Misericórdia. E o anjo acordou ele de novo e falou: coma, porque a jornada é longa. E a Bíblia diz que ele comeu. E talvez como você e eu, pelos desafios que você e eu passamos, talvez no trabalho, talvez com a família, mas Deus estava vendo ele naquele deserto. E a Bíblia diz que ele chegou perto do Monte Horebe. E a primeira passagem também na Bíblia, que a Bíblia fala que alguém voltou ao Monte Horebe depois de Moisés. Então ele estava perto do Monte Horebe numa caverna. E ele se escondeu na caverna, de novo. E Deus falou para ele: por que está escondido, Elias? E ele ficou praticamente sem responder, sem ter o que falar. E a Bíblia diz que o Senhor falou para ele que ele ia falar com ele e queria que ele fosse até um lugar. E a Bíblia diz que depois disso veio como se fosse um vento muito forte, impetuoso, tal, um vento muito forte. Deus não estava no vento. E veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Nem sempre é o barulho, é o movimento. Às vezes é um tratado de Deus com você no deserto mesmo. Diga para o seu irmão: deserto é lugar de passagem. Mas é necessário. Sabe o que nasce no deserto? A fé. A fé sempre nasce no deserto. Aleluia. E veio, eu falei do terremoto, né? Veio o fogo também, Deus não estava no fogo, veio o terremoto, veio o vento forte, e depois veio uma brisa leve, suave, uma voz branda, e Deus estava. E Deus disse para ele, amém? E agora eu gostaria de ler para você aqui, que tem a ver com o tema da mensagem. O tema dessa mensagem é algo, eu sei que é nos dias de hoje, mas eu gostaria que você dissesse para o seu irmão para ele não esquecer. Eu não quero ficar chato não, mas fale para ele: você é um dos 7.000. Amém? Glória a Deus. Se você falou com autoridade, ele nunca vai esquecer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Está em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 18. Acho que a partir do 15, amém? Diz assim. Obrigado, Eduardo. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Cefate, de Abel-Meloá, como profeta, para ficar no seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu, Deus está falando de nós, aleluia, deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Aleluia. Deus tem ciúme de você, sabia? Aleluia. Deus tem ciúme, às vezes, até das tuas prioridades, porque às vezes as nossas prioridades não estão alinhadas com as prioridades dele. Isso é algo que a pastora sempre fala também. Se os nossos sonhos estão alinhados com os de Deus, como é que estão os nossos propósitos? É muito bom ter propósitos e objetivos, mas às vezes a gente bate muito a cabeça, sendo que os sonhos de Deus são os melhores sonhos para nós vivermos. Você pode nunca querer eles, é um direito seu. Você tem o livre-arbítrio. Mas, se você pudesse imaginar o que o sonho de Deus, o que Deus tem para você, o que o propósito de Deus vai fazer para a sua vida, e eu digo em todas as áreas, amado, Deus tem uma vida plena para nós.
mas eu não sei exatamente até que ponto nós vamos chegar, os objetivos que nós vamos alcançar, mas eu sei que, independente de todos os nossos problemas, Satanás quer nos parar de todo jeito, de todas as formas. E aqui principalmente. Eu não sei se você acredita, se você acha que é exagero meu, mas aqui nos Estados Unidos é um dos lugares onde eu mais sinto batalha espiritual. É uma batalha espiritual tão grande, porque no Brasil é diferente. Os demônios que atuam aqui são diferentes. Porque os demônios aqui são muito camuflados e eles querem nos parar, às vezes, sem nós percebermos. E a primeira vez que eu vim, eu tive um sonho. Eu creio que foi uma revelação de Deus. Deus me deu um sonho, e eu até contei para minha irmã esse sonho, para algumas pessoas. Não lembro se eu contei para a pastora, eu acho que não. Mas eu vou resumir ele. Os demônios que estavam batalhando lá no Brasil, que foram designados pelo inferno para eu não chegar aqui. Por isso que eu digo que só pisa nessa terra, não importa a forma que você veio. Estou falando que só pisa nessa terra quem Deus quer. Porque tem pessoas que têm todas as garantias, as formas de entrar nos Estados Unidos e que o visto é negado. Então, quando uma pessoa pisa aqui, na minha opinião, é apenas quando Deus permite. Então, os demônios que foram designados para me impedir, eu passei tanta luta. Vou dar um exemplo rápido. Uma mulher saiu do nada, eu estava resolvendo as coisas do passaporte e tal, do nada, e entrou na minha frente do carro. Por pouco eu não bati, foi por Deus. Sabe aquela coisa, alguém já deve ter passado por isso. Não sei se você já passou, que você olha assim e fala, cara, isso não tem uma explicação lógica e normal para isso. Esse tipo de coisa, só um exemplo. Mas eu sei que os demônios que batalharam para eu não chegar aqui nos Estados Unidos a primeira vez, eles tinham falhado na missão, resumindo a história. E vi um outro, como se fosse um príncipe, um outro demônio, e ele dizia assim para os outros, como se fosse os colegas dele lá, né? Não tem intimidade que vocês têm. Mas enfim, ele falava assim, nem quero ter. E ele falava assim, aonde, acredite se quiser, amado, aonde estão eles? E o outro falava para ele, não, eles já estão mortos, porque eles falharam, né? Como se eles tivessem morrido, né? No sonho. É uma revelação de Deus, talvez isso nem tenha acontecido mesmo no mundo espiritual, mas Deus queria me dizer que a fúria do diabo, resumindo, o que Deus quis dizer para mim, é que a fúria do diabo era tão grande, que por isso que eu tinha que encarar todos os desafios. Independente do tempo que eu fiquei ou não, Deus tem esses propósitos. Amém? E ele disse assim, eles estão mortos, é como se eles estivessem mortos, mas ele disse, não, eu quero que eles ressuscitem, eu quero que eles vivam, porque eu quero matar eles. Só que eu quero, como é que fala? Esquartejar eles e espalhar o corpo deles no cimento, no concreto. De tanta fúria que ele tinha ficado daqueles que foram incumbidos para fazer uma missão e que tinham falhado. Então, a batalha aqui, porque Deus tem um plano muito grande para este lugar. E a pastora mesmo falou, e é verdade, que uma pessoa que passa pelos Estados Unidos e pelas batalhas que tem aqui, porque é diferente da luta que a gente passa no Brasil. Todo mundo aqui sabe disso. As pessoas que passam por aqui, elas alcançam um outro nível de espiritualidade. Então, que nada, nem ninguém, e que Satanás nunca possa parar a sua caminhada. Porque você e eu, nós somos um dos 7.000. Amém?